O medo tomou conta aqui onde eu moro. Gente, as pessoas estão com medo de sair de casa. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Para você que é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Felipe, esse aqui é o meu diário onde eu posto vídeo todos os dias e eu tento falar sobre coisas das quais está acontecendo aqui onde eu moro, as coisas pelas quais eu estou vivendo. E se você é novo aqui, você não sabe, eu moro nos Estados Unidos e ultimamente o grande assunto tem sido a deportação dos imigrantes que estão aqui. E até então, mesmo pra gente que mora aqui, quando começou esses boatos, você meio que não acredita, até que começa a acontecer perto de você. Eu postei um vídeo aqui ontem que eu disse que o meu amigo ele foi preso pela imigração. E aí, quando a gente recebeu essa notícia, a gente tomou um baque. Mas o que tem acontecido é que realmente tem tido boatos, não boatos, mas relatos, está realmente acontecendo abordagens de agentes da imigração em todos os lugares. Nas ruas, em estabelecimentos comerciais, no trânsito. E por causa disso, as pessoas, os imigrantes, eles estão com medo de sair de casa. Eles não estão. Tem gente que não está trabalhando, tem gente que está deixando de trabalhar. Tem pessoas que estão com medo de ir ao mercado, tem pessoas que estão com medo de sair de casa, literalmente. Eu disse aqui também que a minha cunhada teve que comprar pão para uma família que estava com medo de ir ao mercado. Porque pode até parecer exagero, mas realmente, com o meu amigo, ele tinha acabado de sair de casa para ir trabalhar e foi abordado por um carro de um oficial da imigração. Então, não são apenas boatos, está realmente acontecendo e as pessoas estão desesperadas, elas estão com muito medo. O que era comum, o centro da cidade, eu moro em uma cidade que é mais interior, mais rural, mas tem uma outra cidade, dá uns 30 minutos daqui de onde eu moro, que é mais cheia, é mais densa, é mais cidade mesmo. E era muito comum no centro ali da cidade você ver pessoas pra lá e pra cá. Não se tornou um apocalipse zumbi, mas porque são tantos imigrantes, é uma comunidade brasileira e hispana muito grande, era comum você ver pessoas transitando pra lá e pra cá. E parece que ultimamente se tornou uma cidade fantasma. Você não vê a mesma quantidade de pessoas nas ruas que você via antigamente. E, consequentemente, com as pessoas saindo menos de casa, tem um efeito colateral, que os comércios locais começam a sofrer. Quem tem clientes, que é muito comum você ver, vamos supor, você é brasileiro, você tem o seu negócio, é muito comum a sua clientela ser brasileira também, ou algum tipo de língua hispana, de língua espanhol. Essas pessoas, esses pequenos negócios também estão sofrendo, porque as pessoas estão com medo de sair. E também pessoas que, vamos supor, tem uma equipe de pedreiros ou de carpinteiros, algumas pessoas estão com medo de trabalhar e os donos, das companhias estão sofrendo com isso também, porque não tem funcionário para trabalhar. Eu tenho uma amiga que ela limpa a casa e ultimamente ela tem precisado ir trabalhar sozinha porque as meninas que trabalham com ela estão com medo de sair de casa, de ir trabalhar, entendeu? Literalmente, tá todo mundo meio que desesperado aqui. Eu ouvi o relato de um rapaz numa outra cidade que ele tinha ido para a igreja e quando ele saiu da igreja, no caminho de volta para casa, isso aconteceu domingo agora. Tinha uma blitz, coisa que não é muito comum você ver blitz aqui. Eu tenho 10 anos e meio de Estados Unidos, eu nunca vi uma blitz aqui. E aconteceu, tava tendo uma blitz, que ele foi parado nessa blitz, pediram a documentação dele, colocaram lá no computador, no sistema, viram que ele era um imigrante não documentado e levaram o cara preso. O cara não tinha problema com a lei, porque de quem eu ouvi essa história, era conhecido dessa pessoa. E ela me garantiu que essa pessoa era uma pessoa de bem, não tinha problema com a justiça, nada. Só que era aquele negócio, ele estava no lugar errado, na hora errada. E esses tipos de ações, que antes não eram comum, tá começando a afetar o emocional das pessoas, porque você não sabe o que esperar. Você não sabe se você vai ali no mercado, vai ter uma blitz parando as pessoas para ver, pedindo a sua documentação. Coisas que são tempos diferentes. Que igual eu falei, eu tenho 10 anos e meio dos Estados Unidos e eu nunca vi uma blitz. Em nenhuma dessas cidades ao redor, eu nunca vi nenhuma blitz acontecer. E agora está acontecendo. E eu acredito também que o desespero maior das pessoas é de serem separados das suas famílias. Meu amigo, por exemplo, foi preso, a esposa e os 2 filhos dele ficaram para trás, ficaram em casa.
ele tá detido até hoje e a esposa tá cuidando do filho de 3 anos e da filha que não tem nem 1 ano ainda, vai completar 1 ano agora em junho ou julho. Imagina você ser separado do seu esposo ou da sua esposa. Se você é levado, você tem que ficar pensando, meu Deus, como que tá minhas crianças, como é que tá minha esposa. Imagina o desespero dessas pessoas, o que elas estão sentindo agora. E também não é só sobre os imigrantes. Como eu disse, os negócios pequenos também estão sentindo. Eu tenho um amigo que ele é mecânico e ele falou comigo assim, Felipe, hoje eu fiz uma troca de óleo. Coisa que, tipo assim, ele passava o dia inteiro trabalhando pra lá e pra cá, ele teve uma troca de óleo. Óbvio, ele devia estar consertando outras coisas, mas troca de óleo que é mais frequente, teve uma. Ele falou, cara, eu não sei o que tá acontecendo, ninguém quer sair de casa, ninguém quer fazer nada. Então, os negócios pequenos estão sofrendo e não é só sobre imigrante, independente se é de imigrante ou não. Aqui onde eu moro, se o negócio pequeno é de imigrante ou não, aqui onde eu moro, a maior parte da população realmente é de imigrantes, seja a comunidade brasileira, seja a comunidade hispana, você vê toda a raça, todo tipo de pessoas aí. Os negócios vão sofrer com essas mudanças, com essas coisas que estão acontecendo. E diante disso tudo, o que as pessoas precisam fazer é buscar informação, se informar dos seus direitos. Não é só porque a pessoa é imigrante que ela não tem direito a nada. As pessoas precisam saber do seu direito, mesmo como imigrante, porque a falta de informação pode acabar com a pessoa, tipo, com a vida de alguém. Por exemplo, um agente do ICE, o ICE é a polícia imigratória, ele vai bater na sua porta, ele não pode entrar na sua casa a não ser que ele tenha um mandato de prisão, de busca, apreensão, alguma coisa assim, assinado por um juiz. Agora, quando coisas assim acontecem, a pessoa fica tão tensa, fica tão nervosa que basicamente se entrega, entendeu? Então é muito importante que em situações como essa, como as que a gente está passando agora, as pessoas se informem, busquem informação, procuram um advogado. A hora é agora, gente. Não fica indo em boato o que o outro fulano falou, indo na ideia dos outros. Se informa, pesquisa, procura um advogado sério, vai buscar informação. E você que tem informação, você que é legal, que tem experiência aqui, procure ajudar as outras pessoas também, sabe? Não fica se gabando, eu tô de boa, não vai me pegar porque, eu tenho meu green card, eu tenho minha cidadania. Não, pô. Ajuda quem precisa de ajuda. Se fosse você na situação da outra pessoa, você ia estar desesperado agora. Então não pensa no seu próprio umbigo, não. A hora de ajudar é agora. E se você que está assistindo está passando por isso agora, saiba que você não está sozinho. Seja onde você estiver, procure informação, procure pessoas para te ajudar, para te apoiar, procure saber dos seus direitos. E é isso, esperar pelo melhor, mas estar preparado para o pior. É isso que é a minha filosofia de vida. Agora você que está assistindo esse vídeo, você está passando por essa situação, conhece alguém que está passando por essa situação? Comenta aqui abaixo, eu quero conhecer a sua história, eu quero saber pelo que você está passando. Para você que é novo aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa o like. Como eu disse aqui, eu posto vídeo todos os dias. E se você é do Brasil e quer saber mais do que está acontecendo aqui, se inscreve também. É óbvio que eu não vou falar só de imigração, que eu não vou falar só disso, mas é o que está acontecendo hoje em dia, é o que eu estou vivendo hoje em dia. Muito obrigado por ter assistido, meu nome é Felipe, esse é meu diário e te vejo amanhã. Tchau.